Ora então, analisando, meus caros, este circo a que ontem, dia 30 de junho, o último dia do mês de junho, todos nós portugueses assistimos, e não se sabendo ainda ao certo todos os contornos da maior bronca do governo de maioria absoluta com 21% de eleitores, claro. Há, no entanto, várias conclusões que podemos tirar, duas especialmente. Primeiro, Costa não governa. Costa anda a passear pela Europa, pela Ucrânia, pela União Europeia, pela NATO, por todo o lado a tratar da sua carreira política e simplesmente esqueceu-se de Portugal. Isso é óbvio, é notório. Muitos socialistas já se queixam disso. Costa deixou de se preocupar com o nosso país. Costa preocupa-se com o seu próprio futuro, o futuro que ele vai ter depois de ser Primeiro-Ministro de Portugal. É isto com que Costa se importa. E se alguém ainda tivesse alguma dúvida sobre este grande desígnio de Costa, é ver o que é que ele se preocupa com a saúde, por exemplo. É ver que ele nem sequer, diz ele, nas palavras dele, nem sequer assistiu à interpelação da sua Ministra da Saúde ou da Doença, quando ela foi obrigada a ir ao Parlamento prestar contas do verdadeiro descalabro em que se transformou a saúde em Portugal, com urgências a fechar por todo lado. Ainda agora há mais uma, não só as de obstetrícia e a de ginecologia, mas agora de uma forma geral, um pouco por todo lado, urgências em geral. A ministra foi chamada ao Parlamento pelo Chega, mas António Costa garantiu ele no Parlamento que nem sequer viu essa interpelação da ministra. Portanto, temos que analisar que ou Costa mentiu, o que é muito grave, porque um primeiro-ministro não poderia mentir, porque desde José Sócrates tudo é permitido já, mas um primeiro-ministro não deveria mentir, muito menos no Parlamento, à frente de todos os portugueses. Portanto, temos que o levar a sério, temos que acreditar nele, e ele disse que não viu. Ora, ele não viu a interpelação da sua própria Ministra da Saúde sobre o maior escândalo do momento e provavelmente das últimas décadas, que é o estado calamitoso da saúde em Portugal. Portanto, isto prova que António Costa não se preocupa minimamente com Portugal, mas não se preocupa mesmo. Ora, esta é a primeira conclusão que podemos tirar. A segunda conclusão é mais ou menos uma consequência da primeira. Toda a gente já percebeu isto, ou pelo menos aqueles que andam mais nos meandros, os deputados, os membros do governo, do Partido Socialista, já perceberam isto. Costa é um primeiro-ministro ausente e, portanto, alguma coisa tem que ser feita, até porque vivemos momentos em que Portugal não pode estar ingovernado. Temos aquilo a que infantilmente se chamou a bazuca por distribuir, já também infantilmente se tinha chamado a geringonça, quer dizer, o léxico político em Portugal é para crianças. Os políticos consideram que os portugueses são crianças e, portanto, em vez de chamar uma coligação informal, chama-se geringonça, em vez de chamar PRR ou a esmola da Europa, chama-se bazuca. Bom, mas esta bazuca está com 2% de aplicação. 2, qualquer coisa, não chega a 3, neste preciso momento. Portanto, os dinheiros até estão aí disponíveis, parece, não é a forma de os aplicar. Primeiro porque a burocracia é tanta que as empresas não conseguem chegar ao pouco que lhes é atribuído, porque é papelada atrás de papelada, aquilo nunca mais termina. Mas a ideia também é essa, que é para depois o dinheiro sobrar todo para o Estado novamente. E Costa dirá, bom, eu não tenho culpa. Nós tivemos aí 50 milhões, que não é nada, para as empresas, mas desses 50 milhões as empresas só foram buscar 10, portanto, nós não temos culpa, o restante teve que ser utilizado pelo Estado. É esta a narrativa para crianças que se espera que Costa venha a dizer no final deste processo. Mas antes disso, há ministros que não se conformam com o facto de Costa estar de férias, estar ausente, ser um primeiro-ministro que não se interessa nada por isto. E um deles é justamente o ex-jovem turco Pedro Nuno Maserati. Ele é demasiado ativo, talvez fruto da sua juventude, da sua irreverência, é demasiado ativo, não gosta de ver os problemas arrastarem-se perpetuamente,
Recordem-se daquilo que ele disse sobre o anterior Ministro das Finanças, o Leão. Ele disse que se fosse ele, o problema da CP estava mais que resolvido, mas que infelizmente o Ministro das Finanças não desbloqueava as verbas. É claro que ele não podia desbloqueá-las porque essas mesmas verbas simplesmente não existem. E portanto, como não existem, não podem ser desbloqueadas. Mas Maserati pensou que existiam e, portanto, estava indignado porque as coisas demoram meses e meses e meses paradas, quando realmente podiam ser muito mais céleres. Tem razão Pedro Nuno Maserati, mas há um problema. É que ele está em Portugal, ele não está na Alemanha. Nem ele é um primeiro-ministro alemão. Nem este país se chama Alemanha. Isto tem o seu ritmo próprio. Inacreditavelmente próprio. O Portugal socialista tem aquele seu ritmo próprio, que é o ritmo à tartaruga. As coisas emperram, param, andam 1 metro para a frente, param outra vez, andam para trás, o tempo passa inexoravelmente e por isso é que nós nos atrasamos cada vez mais relativamente a qualquer país da Europa. Falo para milhares e milhares de imigrantes que me vêm aqui todos os dias e a quem eu agradeço. Meus caros, digam se é verdade ou se é mentira. Vocês no estrangeiro, seja qual for o país, têm que resolver um problema. Nas finanças, numa repartição, na Câmara Municipal, o que é que acontece? Vocês chegam lá e o problema é resolvido. É verdade ou é mentira? É verdade. E aqui em Portugal como é? Vão às finanças, falta um papel. É no outro lado, é no conservatório. Falta um documento. Vão ao conservatório, é na Câmara. Faltam 2 documentos. E isto nunca mais se resolve. Vocês aqui em Portugal, para tratarem de um problema qualquer, demoram 15 dias. Enquanto no estrangeiro, seja qual for o país da Europa desenvolvida, o problema é resolvido na própria hora. É por isso que eles são desenvolvidos e nós somos atrasados. Não é só por isso, mas também é por isso. Vejam a diferença. Na justiça é igual. Comete-se um crime este ano no estrangeiro, para o ano que vem está a ser julgado. Em Portugal há um problema daqui a não sei quantos anos, 30 se calhar, mas vejam lá há quanto tempo é que estamos com o processo Marquês do José Sócrates. Vejam esta vergonha desta justiça. Porque é um mega processo, porque... Ok, é um mega processo porque assim o quiseram fazer. Podiam ter dividido em outros processos mais pequenos, como sempre foi aconselhado por quem percebe destas coisas. Mas vejam, esqueçam então o mega processo. Falemos de processos normais. Metam um processo qualquer cível na justiça. O que é que acontece? Anos. Se for um tribunal administrativo, décadas. Isto não tem ponta para onde se pegue, meus caros. É por isso que nós somos completamente diferentes dos outros, no sentido de sermos bastante mais atrasados. E então a segunda conclusão é esta. Há ministros que não se conformam com a lentidão de Costa. E a lentidão de Costa já percebemos de onde é que ela vem. E então esses ministros querem andar para a frente. Vejam, neste caso do aeroporto, isto já se anda a arrastar há décadas. Quantos governos já tentaram tratar do aeroporto? Já se preocuparam, já legislaram, já fizeram, já gastaram dinheiro? Quantos concursos já se abriram? Quantos locais já foram escolhidos e depois recusados? Bem, até a OTA já foi um dos locais escolhidos. A verdade é que isto tudo serve a um propósito. E o propósito é de nunca se construir aeroporto nenhum, simplesmente porque não há dinheiro. Mas calma, porque não é bem assim, porque vai construir o aeroporto, são empresas privadas, é um consórcio de empresas estrangeiras, que era a ANA e a Vanchi e o Reiki Spart. Bom, meus caros, está bem, mas mesmo assim é preciso investimento da parte do Estado. E o Estado tem um pequeno problema, é que também não consegue decidir qual é o local melhor para a construção do aeroporto. Todos têm problemas, esta é a verdade. E com estas leis comunistas de que uma Câmara Municipal, por exemplo a do Seixal, pode vetar o aeroporto naquele local, coisa que fez, e ele então já não pode ser construído lá, deem as voltas que derem. Ainda há câmaras do Partido Comunista, por muito que vocês não acreditem, mas ainda há, é em Portugal, e a lei até se tentou mudar, mas não se sabe porque também não interessou muito mudar a lei, porque senão essa lei já tinha sido revogada.
mas as câmaras, portanto, nessa altura, já nem sequer seriam ouvidas. Isto é um projeto de interesse nacional, ultrapassa o interesse local, mas também não interessa à Costa mudar a lei, meus caros, porque se a lei mudar, depois Costa não tem nenhum argumento que possa esgrimir, dizendo, bem, eu quero construir, mas vejam, a lei não deixa. Estão a perceber? Portanto, ele agora tem maioria absoluta, ele não precisa do Montenegro para nada. Se houve alguma vez, algum momento em que o PS nunca precisou do PSD para nada, é agora. Bem, foi na primeira maioria de José Sócrates, aquela maioria absoluta de que ninguém fala, ainda maior do que esta, e é agora que é a segunda maioria absoluta do Partido Socialista também. Ora, se tem maioria absoluta, não se precisa de consultar os outros partidos para nada, que é isso que acontece no hemiciclo sempre que há plenários, não é? O Partido Socialista simplesmente veta tudo. São todos os partidos, por exemplo, a votar num determinado projeto e o Partido Socialista chega e diz não, veta. E o projeto não avança porque eles têm maioria absoluta. Então para que é que estão à espera do Montenegro? Porque Costa não quer, percebam isto, não quer, nem pode, nem vai, nem tem categoria, nem tem força interior para decidir o local do novo aeroporto. Esta é que é a verdade. Para além de não ter dinheiro também. Mas o dinheiro, esmolas de um lado, esmolas do outro, havia devido a algum lado. Agora, não tem é poder de decisão. E não quer ficar conotado, agarrado na história, como tendo decidido o aeroporto no local errado, que daqui a 3 ou 4 anos se prova que aquele local é errado, que era melhor que ficasse noutro sítio. E como ele não consegue decidir sequer qual é o melhor sítio, ele empurra o problema com a barriga para a frente e vai esperando que não se faça nada. E então vai buscar razões, motivos, causas que mais não são do que paliativos para atrasar o processo, para atrasar cada vez mais, na esperança de que quando ele deixe de ser Primeiro-Ministro e quando ele for para uma instituição da União Europeia, depois quem cá ficar, que trate o assunto. E quem é que ele acha que vai cá ficar? O jovem turco, o próprio Pedro Nuno Maserati. Portanto, o que ele disse ao Pedro Nuno foi assim, olha, assim ficas cá, tu não ficas. Então, olha, tu depois tratas disso à tua maneira, mas é quando for a tua vez. Enquanto for a minha vez, sou eu que trato. Ou seja, sou eu que decido não tratar, sou eu que decido empatar, sou eu que decido atrasar o processo, porque eu não sei onde é que vou colocar o raio do aeroporto. E agora vou falar com o Montenegro, que é para ele... Para já fico bem visto na fotografia, digo, o homem tinha maioria absoluta, mas mesmo assim foi falar com o PSD, magnânimo, foi falar com o PSD quando lhe interessa a ele, ou alguém no PSD é ingênuo, ou Montenegro é ingênuo ao ponto de pensar que Costa quer falar com ele para bem de Portugal. Não, meus caros, não. Estamos a falar de António Costa, não estamos a falar da Madre Teresa de Calcutá. António Costa é o maior mafia da política que há e que supera de longe Sócrates. Então, o que é que António Costa quer? Quer envolver Montenegro neste negócio, nesta confusão, quer parecer mais uma barreira, porque Montenegro ainda virá com mais problemas. Que é o que Costa quer. O que Costa quer é que lhe arranjem muitos e cada vez mais problemas, que é para ele ter legitimidade de dizer, eu não posso construir o aeroporto, estão a ver, eu quero construir, mas um não deixa, outro não quer, outro problema, mais problemas. Eu queria, mas eu assim não consigo, assim é muito difícil. Costa diz que quer englobar o maior partido da oposição, mas só encontrou mais problemas ainda. Eu sou muito democrata, estão a ver o que eu fiz e tal. Eu não era capaz de dar um passo sem ouvir o principal partido da oposição. Bom, isto não é cantiga para boi dormir, como diz o brasileiro. Isto é cantiga para criancinha de 5 anos dormir. Eu não acredito que haja algum politólogo que não perceba isto. Se bem que eu ultimamente, já nada estranho. E é isto que Costa quer. O que ele quer é empatar, é não construir. Ora, o que fez Pedro Nuno nas suas costas, enquanto ele estava todo contente lá no fundo daquela mesa, que ninguém lhe passava cartão, espataram lá com ele para o fundo, parecia um criado. Não se pode dizer criado, se pode criado, hoje em dia não se pode dizer. Portanto, parecia um convidado indesejado. Enquanto ele está nessas poucas vergonhas, que não tem outro nome, Pedro Nuno disse, não, eu não posso estar parado toda a vida, eu quero construir um aeroporto. O Pedro Nuno pensava que o Costa queria construir algum aeroporto, vejam bem a ingenuidade daquele jovem turco. Pedro Nuno, o Costa não quer construir aeroporto nenhum, quer empatar os portugueses com a história do aeroporto. Pedro Nuno dá um passo no sentido de se construir o aeroporto, está errado, não pode dar esse passo.
tem que estar quieto, tem que estar parado à espera que o tempo passe. Meus caros, é esta a minha análise sobre o que se passou no dia 30 de junho de 2022, a primeira grande bronca que provocou um braço de ferro, e eu acredito perfeitamente que Costa tenha metido Pedro Nuno entre a espada e a parede, ou tu te demites ou eu te demito, só que o Pedro Nuno já anda cá há muitos anos. Não foi só Costa que começou na Jota. O Pedro Nuno também começou na Jota e ainda mais Jota. Portanto, o Pedro Nuno sabia toda e disse, ai, queres-me demitir? Então demite. Ficas tu com ónus, ficas tu mal visto, que me vais demitir a mim, porque eu recuso-me a demitir-me. Eu estou a trabalhar no meu ministério, estou a fazer o melhor para Portugal, que eu penso que é melhor. Tu não fazes a ponta de um caracol e não me deixas trabalhar a mim, então demite-me tu a mim, pá, a ver quem é que fica a ganhar no final desta história. E realmente quem ficaria a ganhar era o Pedro Nuno. Mas quem ficaria a perder era o PS. E, portanto, pesadas as coisas, encontrou-se esta caldeirada, isto não é uma solução, é uma caldeirada para tapar os olhos, mais uma vez, ao povo, mas não tapam desta vez. A própria comunicação socialista está farta de zurzir no Costa e no Pedro Nuno desde ontem. O próprio Presidente da República, que é todo diplomata, acabou por dar ali ontem 2 valentes puxões de orelhas. Quem tem que resolver isto, disse ele, é o Primeiro-Ministro e quem ele escolheu. Portanto, um está mal e o outro está pior. E isto não se compõe, meus caros. Isto eu tenho dito desde o princípio deste ano que este governo não tem forma nenhuma de se aguentar 4 anos. No máximo, talvez 2. E eu, neste momento, eu não sei se ele se aguenta 2. Eu tenho quase a certeza que por este andar o governo não se aguenta 2 anos. Mas o futuro dirá, e esta é a minha análise à palhaçada que ontem assistimos, um verdadeiro circo. Muito obrigado e até à próxima.